No dia 25 de março foi lançado na Globoplay uma das séries que eu já assisti, que eu achei muito legal, que foi a biografia do Raul Seixas. Sim, que é um cantor que eu admiro muito, gosto muito, cresci ouvindo muito e assisti a série para ver mais ou menos o que se baseava, qual história contava, o que vinha de curiosidade, o que eu sabia, o que eu não sabia sobre as músicas, sobre as composições, e eu resolvi assistir e vim compartilhar com vocês a minha experiência em ter visto essa série muito nota 10. Para quem não me conhece, eu sou o Alan e está começando mais um vídeo do canal O Geek. Antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Deixar o like, que é muito importante para o crescimento do mesmo aqui na plataforma do YouTube. Você se inscrevendo aí ajuda muito aqui no crescimento do canal, apesar da pessoa aqui não ter gravado já tem um tempinho. Mas eu tô aqui trazendo esse vídeo para vocês, então já se inscreve aí que eu vou trazer essa resenha que tá muito legal. Então vou soltar a vinheta e já volto. Para começar a falar sobre essa série, eu quero dizer assim que eu vou muito no meu lado, digamos que um amante do audiovisual e também um fã do Raul Seixas. Eu vou dizer fã porque eu acompanho ele já tem um tempão, então eu posso dizer isso, né? Um admirador das suas músicas e agora muito mais da sua história que, sinceramente, é muito cabulosa. Tem cada coisa que eu fiquei assim, tipo, nossa, de arrepiar, de você nem acreditar realmente que aquilo existia, ou muitas notícias que saíram sobre ele na época, boatos que ainda rolam até hoje, vídeos, assim, dá pra perceber que muita coisa de boatos parecem ser reais e muitas coisas reais não saíram como boatos, talvez sejam as coisas principais que devem acontecer, mas quase ninguém lembra quando se algo é verdade. Mas eu vou trazer aqui por tópicos para a gente não se perder e saber tudinho, até dividir essa ideia. Já tem um tempinho que foi lançado a série, mas eu resolvi gravar isso agora, nesse momento, porque eu consegui assistir realmente agora. Então vamos lá para o primeiro tópico. Para começar, a série traz toda a história de Raul Seixas, das suas composições, a trajetória desse grande cantor, desse grande performista, desse grande historiador, praticamente o pai do rock brasileiro. Sim, a história conta todo o processo de criação de música, todo o processo de criação de clipe, a sua vida até o momento que ele se vai. Então, assim, é uma história muito emocionante. Você não percebe só aquela questão musical, aquela questão de produção, de audiovisual, aquele Raul artista, mas você também começa a perceber quem era o Raul pessoa. Coisa que eu sinceramente não imaginava. Já tinha visto o podcast com a filha dele, dando entrevista e falando sobre ele. E o Raul Seixas era muito amoroso. Você percebia que como um pai ele era muito presente, não sei realmente se era aquilo mesmo que ele era, não sei se eles quiseram passar pano, mas o que foi passado na série eu gostei demais. Ele parecia ser um pai muito presente, né? Um pai que estava ali, por mais que ele tivesse toda aquela vida abalada, toda aquela coisa de fama, aquele estrelismo, ainda assim os seus filhos eram muito importantes para ele. O Ravel Andrade, que é o ator que interpreta o Raul, sinceramente, ele entregou tanto nesse personagem, mas ele entregou tanto. Tipo assim, você começa a perceber que ele é jovem, né? O ator ele é jovem. Você consegue perceber que do decorrer da série, ele parece que vai mudando assim um pouquinho o seu perfil real mesmo, como se fosse algo de verdade, como se nem fosse uma coisa assim de maquiagem, de efeitos. Ele consegue ter os trejeitos. Eu já vi algumas reportagens, algumas tiras de vídeo do Raul Seixas e ele realmente entregou o Raul de uma forma muito original, uma forma que, velho, você vê, você consegue perceber que foram detalhes ricos, bem pensados, a produção da maquiagem, dos efeitos visuais, entregaram muito. Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim. O João Pedro, que interpretou o Paulo Coelho, também é um ator que eu nunca vi na televisão, e eu pesquisei, fiz algumas pesquisas sobre a série e vi que ele já fez um outro trabalho. Eu não lembro dele em nenhuma série, tanto do que interpreta o Raul quanto dele, não me lembro, mas ele já fez outros trabalhos também muito legais, e ele conseguiu assim meio que entregar o Paulo Coelho de uma forma tão original
que depois eu fui pesquisar outros vídeos do Paulo Coelho, vídeos reais dele assim, e fazer uma comparação e bateu certo. Muito parecido, ele conseguiu entregar de verdade aquela coisa do Paulo Coelho, que é um detalhe que eu prestei atenção. Eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha imaginado que o Paulo Coelho tinha uma grande relação com Raul Seixas. Nunca. Até nos encaixes dos CDs eu já tinha visto o nome do Paulo Coelho, mas eu não ligava o Paulo Coelho com o Raul. Meninas, alguém tem uma seda aí? Já li os seus livros, eu gosto muito. E toda aquela questão da amizade, que chegou um momento que eu sinceramente achei até que eles teriam um caso, que a amizade deles era tão forte, sabe aquela coisa assim, tão ligada. Na série tem momentos que você para assim falando, nossa, vai rolar um beijo, vai rolar uma cena de sexo, mas é muito diferente. Não tem nada disso, é só mesmo a amizade. E você vê que é uma amizade bonita, que no futuro existiu um perdão, né? Que eles têm toda uma treta, eles não vivem só daqueles momentos legais ali de amizade, mas quando o Raul foi procurá-lo, ele meio que não acreditou no Raul, nem queria participar dos projetos, até que ele começa a participar e dá tudo certo. As maiores músicas do Raul foram escritas com o Paulo Coelho, as letras das músicas foram modificadas durante o tempo, então a gente percebe tudo que rola ali por trás e cada detalhe de todas as músicas que foram lançadas. Paulo Coelho. Um detalhe também muito importante e interessante que eu achei durante toda a série foi a questão do Raul Seixas ter entregue, assim, não digo a sua alma, a sua vida a uma religião ou seita, não sei muito bem, mas assim, você percebe que eram boatos que existiam, que o cara tinha entregado a vida dele ao capiroto e tal, e muitas coisas reais, pareciam tipo, ser bem reais, muitas coisas, ele chegou a casar no local, né, que ele fez todos aquele pacto, né, houve um pacto, ele chegou a casar exatamente ali onde ele fez o pacto, para ter a sua fama, e você percebe também que existe um sobe e desce durante a vida do Raul. Em momentos em que ele está muito grande, em momentos em que ele está muito pequeno, o gráfico dele sobe e desce por conta de situações dele mesmo, que ele mesmo criou. Ele era muito mulherengo, né? Dava para ver assim durante a série cada esposa que ele teve um filho. As mulheres tinham os mesmos perfis, altas, magras, de cabelo longos, e ele enganava as mulheres, e aí elas já meio que já sabiam um pouco do perfil do Raul, elas já não se importavam mais, já meio que deixavam assim, tipo, tá bom, você vai ser a próxima. Cada ângulo de câmera que pegava assim o Raul, no caso o ator que fazia o Raul, você percebia os traços do rosto dele, sofrimento, você conseguia perceber a alegria dele, sabe? O cara entregou o cantor de uma forma assim, em cima do palco, uma performance muito boa. Toda a questão também dos discursos que ele e o Pedro, quer dizer, o Paulo Coelho, fazia durante os shows, de observar que inclusive as tretas deles eram mais por isso, pelos textos que eles queriam falar durante o show. Suas vestimentas também é uma coisa muito rica, dá pra você perceber que tipo, cada detalhe dele vestido, a questão também quando ele vai preso, né, do cara não acreditar que é o próprio Raul que está ali na delegacia por ele estar bêbado, né? Então assim, ele tá meio que fora de si, rouco, meio que muito cabeludo, então já não parece aquele Raul Seixas que a gente vê. Ele ganha um grande destaque com seus discos, com suas músicas, a forma que ele escreve, toda a questão dele acreditar também em disco voador, das suas loucas histórias que a gente sabe do Raul, sua fascinação por disco voador, por ET. Não sei qual a sua idade, mas assim, você vai perceber que alguma coisa você já ouviu falar do Raul Seixas durante todo esse ano que vai ter exatamente naquela série. Se você fazer um resumão do que você já ouviu falar dele, alguma coisa você vai ver ali. Exatamente, mas o sucesso do cara, as letras, se tornaram um grande estouro ao ponto dele ser idolatrado de uma forma que ele começou a se incomodar. As pessoas queriam que ele abençoasse os filhos, os abençoassem, por ele criar uma ideologia
sabe, aquela coisa dele querer criar o Parque das Estrelas, aquele lugar para ele poder viver junto com o Paulo Coelho, os fãs e pessoas que acreditassem nele. Então, assim, são detalhes que é muito bom reparar caso você for assistir a série, que tá muito boa. As estrelas não morrem. E se você parar para prestar atenção na série, você vê que é muito emocionante, além daquela questão musical, traz muita emoção, além daquela questão do Raul em si, por você ser fã, por você gostar. Foi feita com momentos delicados, eu acredito. Pegaram os momentos mais delicados, mais importantes da vida do Raul Seixas e resolveram colocar ali de verdade na sua biografia para o filme, né, para o cinema. Se fosse um filme, eu acho que talvez seria muito pouco. A série tem 8 capítulos, então assim, os nomes levam os nomes dos capítulos levam o nome das músicas, né? E cada coisa de cena, cada montagem de cena, você percebe elementos também durante todo o processo, elementos que compõem a cena, não é só exatamente cenas da vida do Raul em si, mas sempre vai passar algum trecho da sua vida quando criança, da sua vida já adulta, da sua vida adolescente, os seus pais, porque ele vai embora primeiro do que os pais, inclusive os pais ainda são jovens, e ele vai embora quando exatamente está chegando no final da série. Você vai sentir um pouco de agonia, vai sentir um pouco daquela tristeza de ver o Raul se afundando nas drogas, na bebida, que é algo que eu cheguei a comentar com a minha mãe, que ele morreu muito jovem. Para a idade dele, para o porte dele, ele morreu muito jovem. E ele poderia ter tido muito mais anos de vida, mas a bebida não deixou. Ele chegou a fazer cirurgia. Cada mulher esteve com ele em cada momento da sua vida. E eu achei isso muito importante, que ele acabou que não ficou sozinho em momento nenhum. Até mesmo no momento que eu imaginei que ele ficaria só, que largariam ele, que não dariam mais importância para ele, depois de ter ficado 4 anos sem um grande sucesso, e viu a música não vai a lugar nenhum. Ele fez uma participação que tiraram chacota dele fazer programa infantil e tal, cantar para criança. Ele ficou muito chateado, mas ele recebeu a visita de um fã que ajudou ele a subir, que fez um fã-clube, que ele não tinha um fã-clube grande, ele acabou tendo um fã-clube. Ele passou por momentos muito difíceis, inclusive de cantar em lugares que deixou ele muito exposto, né, a vida dele em risco. Tem vários outros momentos assim legais de você ver na série. As suas músicas fizeram sucesso. Demorou um pouquinho, mas conseguiu aos poucos, indo, tocando nas rádios. E ele foi aos poucos percebendo a sua fama ao ponto de subir a cabeça, que é algo que parece até que é surreal, mas é algo natural. Chegou a subir a sua cabeça, assim, a questão da fama, mas ele conseguiu levar, né? O Paulo Coelho esteve ali sempre ao lado dele. Eu fui no Instagram do Paulo Coelho ver se achava alguma coisa, porque na minha mente ainda demorou um pouco de entender que o Raul Seixas e o Paulo Coelho tinham uma ligação muito nossa. E ele chegou a postar uma foto da gravação, né? E eu vi fotos originais do autor, muito perfeito na interpretação. E assim, já no final da série, que você percebe que ele já está em uma situação muito degradável, assim, o Raul já está em uma situação muito triste. Se você assistir com o coração, prestar bem atenção e querer entender, você vai começar também a sentir uma leve tristeza quando ele já está ficando doente e as pessoas estão ali ao seu redor, os fãs, né? Os fãs tentam agir de uma forma como se não aceitassem que ele foi embora. Beleza não poderia ter sido tradicional, e não foi. Os fãs cantavam sem parar as músicas de Raulzito. E Raul vai ficar na mente de muita gente. Tá, então assim, se vocês puderem, assistam. Não precisam ser fã do Raul Seixas, não precisa gostar dele, mas se vocês puderem, tiverem Globoplay, assistam um pedacinho, um capítulo que vocês vão gostar, que eu acredito que vocês vão querer seguir além. Tá? Não tem muitos atores famosos na série, isso eu achei muito interessante. Tem 1, 2, 3 assim. Os outros devem aparecer em produções menores
no cinema e tal, mas tá muito legal. Então se vocês puderem assistir, assistam. Em breve eu trago aqui mais um outro vídeo pra vocês. Desculpa por ter demorado tanto de gravar vídeo, mas vou voltar a gravar meu vídeo com mais frequências, porque a vida tem que seguir. Então é isso. Um beijão do Cris e até o próximo vídeo do canal O Geek.